Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta manhã de sexta-feira, dia 13 de março. E a nossa conversa é sobre um tipo de amor que costuma acontecer escondido, cheio de dor, culpa e esperança. A chamada Síndrome de Fortunata. Isso não é uma doença, viu, gente? Mas um padrão de comportamento em que a pessoa se apaixona de forma obsessiva por alguém casado ou comprometido, vive um amor proibido, se coloca em segundo plano, acredita ser a verdadeira escolhida ou escolhido e fica preso num ciclo de idealização, sofrimento, baixa autoestima. A pergunta é: por que alguém se apaixona justamente por quem não está disponível? O que essa história diz sobre a história familiar, a autoimagem e a forma como a gente aprende a amar? É isso que a gente vai tentar explicar e destrinchar aqui no programa de hoje. E se você ou alguém próximo vive uma relação secreta, cheia de promessas, espera e sofrimento, fica com a gente, porque essa conversa é para acolher, tirar o peso da culpa e apontar possibilidades de mudança. Os nossos entrevistados já estão aqui no estúdio. Vou passar para você a previsão do tempo para hoje e para o final de semana, e daqui a pouquinho a gente volta ao nosso tema central. Combinado? Então vamos lá, previsão do tempo, gente, nublado, tá? Hoje, sexta-feira, tempo nublado, chove rápido durante o dia e a noite também, mínima de 25, a máxima, aliás, de 25, a mínima foi de 19 graus. Para sábado, o que nós temos aqui? 19, 26, né? Nuvens e chuva rápido também durante o dia e a noite. Agora, domingo, a previsão do tempo diz que não chove, temos algumas nuvens, abertura de sol e mínima de 18, a máxima de 28 graus. Essa é a previsão do tempo de acordo aí com os meteorologistas para hoje, sexta-feira, e para o nosso final de semana. Agora sim, vamos ao nosso tema central. É preciso falar um pouco mais para que você entenda o que nós estamos falando. Síndrome de Fortunata. O que é isso, né? Você sabe que vem de um romance clássico espanhol, Fortunata e Jacinta, em que Fortunata vive anos apaixonada por um homem casado, sustentando aí a fantasia de que um dia ela será escolhida, mesmo depois de se casar com outro homem e ter filhos. Na psicologia, o termo acabou sendo usado para descrever pessoas que desenvolvem laços de dependência emocional com parceiros comprometidos, se envolvem repetidamente nesse tipo de relação e têm dificuldade de se vincular a pessoas disponíveis. Então, para ajudar a gente a entender a síndrome de Fortunata, o caminho que a gente deve seguir para poder fazer um ajuste nessa questão aí, eu recebo hoje o psicólogo clínico Patrick Santana. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação e presença, Patrick. Muito prazer estar aqui, bom dia a todos que estão assistindo e vamos falar desse assunto tão importante aí, necessário para todos nós. Excelente! Para completar a nossa dupla de hoje, a gente recebe a psicóloga clínica e também neuropsicóloga Alexandrina Alda. Seja bem-vinda, bom dia! Eu que agradeço o convite, né? Vamos caminhando junto, como o Patrick falou, né? Para que possamos compreender e trabalhar juntos para que isso se encerre de uma maneira melhor. Exatamente, um autoconhecimento, Isso. né? A gente precisa entender tudo isso. Então, Patrick, para quem nunca ouviu falar da síndrome de Fortunata, como que você explicaria esse padrão em que a pessoa se apaixona por alguém casado ou comprometido e fica preso nesse amor invisível, né? É um padrão de comportamento. Sim, ele é muito marcado por um abandono emocional, né? Quando a gente vai olhar para a história de vida dessa pessoa, né? Que na maioria das vezes são mulheres, mas também homens acabam também passando por experiências como essas, e elas ficam presas dentro dessa relação justamente por não saberem que isso está ligado à história de vida delas, né? Que é uma história de ausência ali, de cuidado, é um abandono emocional. Então são algumas negligências que faltaram, né? A gente pode até dizer de uma família, como as pessoas costumam utilizar muito, né? Uma família disfuncional. Então essa pessoa, ela de forma inconsciente acaba tendo esses comportamentos
mas a partir do momento que ela entende isso, ela já começa a ter ali uma clareza, mas está muito ligado à história de vida da própria pessoa, né? Exatamente. Você sabe que a gente trazendo esse tema para o programa, Alexandrina, a gente acaba, eh, ensinando que, mais uma vez, o julgamento e o preconceito, ele precisa cair por terra, né. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa que tem esse tipo de comportamento e a gente julga sim, Sim. né, mas a gente precisa olhar com um olhar, mais amplo da história. Claro que a gente não está romantizando esse tipo de ação, Sim. mas sim precisamos olhar com um olhar de mais cuidado, de mais atenção, de mais carinho. Agora, o dia a dia no consultório, o que você traz para a gente? Os traços mais comuns dessas pessoas, né? Aquele amor muito intenso pelo parceiro comprometido, Uhum. dificuldade de se interessar por outras pessoas. Como que isso aparece, né? Quais os traços? O Patrick trouxe que é Sim. algo que a gente, de repente, traz lá da infância, da Ex criação, né? exatamente, o Patrick está correto, né. Geralmente, são pessoas que vêm de uma infância muito, com falta de muitas coisas, né, Uhum. aquela questão do cuidado, né, então, assim, ela aprende de uma forma, entendeu. Então, na vida adulta, ela vai seguir com o mesmo padrão. Então essas pessoas acreditam que faz parte do amor o sofrimento, aquela questão que você tem que lutar, né, você tem que fazer valer a pena para você poder ter aquele amor, né. E daí ela vai seguindo nessa trajetória sempre, sempre, sempre acreditando que vai dar certo. E Exato. daí um esforço muito enorme, a pessoa Uhum. fica ela na verdade ela se anula para a vida, né, ela vive em função de tudo isso, sabe. É muito triste, por isso que eu sempre penso que não devemos julgar sem antes saber da onde é a fonte. Não estou aqui falando: "Ah, né, porque ela é amante", você está falando porque seu marido nunca te traiu. Uhum. Não é isso, pessoal. A verdade é que tem um sofrimento por detrás disso, entende. Ela queria ter uma pessoa só para ela, né, e ela acredita, mas só que ela acredita que ela precisa se esforçar para ter. Então que é um esforço maior, né, do que ter que Exato. lutar por aquilo que não é seu. Exatamente, né. Muitas vezes, quem vive esse tipo de relação se vê disposto a fazer qualquer coisa, né, por Exatamente. aquele amor. Aceita se esconder, aceita migalhas de atenção, Uhum, mas sente que a vida não tem sentido sem essa pessoa, e aí mesmo sabendo exatamente. que a pessoa é comprometida. Uhum. Então, Patrick, diante de tudo isso, o que que, essa situação revela sobre a autoimagem e a dependência emocional? Porque se a gente para analisar uma pessoa que vive em prol da outra, aceitando qualquer tipo de situação, ela está dependente, não está? Sim. Hum. E é justamente essa repetição que faz a pessoa, que alimenta essa esperança, né. Então o Uhum, fato de a pessoa, ela tem muitos momentos que ela está em silêncio, sozinha, na solidão, mas sempre com aquela esperança, inclusive de ter a pessoa, né, como a Hum. Alexandrina comentou, de ter a pessoa só para ela, porque ela uhum, acredita e claro, todos nós seres humanos queremos ter Uhum. alguém só para nós. E então esse comportamento, ele é muito marcado por esse padrão de repetição. Então a uhum, pessoa, ela, na maioria das vezes, ela tem essa experiência, com um parceiro, aí quando aquela experiência ela se frustra, essa esperança ela não morre. Então Hum. ela passa com o tempo ter ali uma experiência com uma outra pessoa, e essa repetição é que alimenta essa ideia de que em algum momento, em algum dia, ela vai ter aquela pessoa só para ela. Então, e esse encontro, né, na verdade, esses encontros com aquele parceiro, ele é marcado com muita intensidade, né? uhum, Então, assim, e essa pessoa, ela acaba, né, a pessoa que sofre com essa síndrome, com esse conjunto aí de sintomas e de sinais de comportamento, ela tem essa esperança, porque ela acredita lá no fundo que ela é a solução para o problema daquele homem, digamos Exato. assim, que uhum, sofre numa relação onde tem uma pessoa que o faz sofrer, né? uhum. Então, ela entra também como uma protagonista, digamos assim, que vai resolver um grande problema.
Então ela vai resolver o problema dela e ela vai resolver o problema daquela pessoa que está ali também, que é o objeto de paixão, de amor dela. Sim. Ô, Nossa. Patrick, e tem também, o Patrick falou uma coisa bem interessante, Sim. né? Que ela acredita que ela é a A solução. salvadora, E né? quando ele volta, né, daquela, né? Então Aham. isso vicia. Isso, eu ia te perguntar Isso isso, o nosso vicia. cérebro, Sim. né? Vicia. Porque é uma descarga de Exato, dopamina, porque assim, adrenalina. porque quando ele vai, aí cai, né? Ele Uhum. foi, ele sumiu, ele já não faz muito contato. Quando ele volta, a dopamina sobe. E isso Aham. vicia, esse vai e vem. Olha Então, isso. quando ele sai, ela fica em busca daquela dopamina. Ela precisa daquilo. Então, assim, quando ele aparece, é a pura felicidade. Entende? É igualzinho, gente. Muito semelhante com a droga. É muito Nossa. triste. É muito triste. É uma prisão. Nossa, gente, que coisa. Enquanto vocês falam, muita gente em casa pode estar se reconhecendo, né? Lembrando de alguém próximo que sempre se envolve com uma pessoa que já está dentro de um relacionamento. E é importante aqui a gente falar sobre essa questão da nossa saúde mental e dessa descarga que traz no nosso cérebro. Gente, é, comparado com uma questão de vício, né, de vício de algo ilícito. E aí, eu pergunto para você, Patrick, essa ideia, né, da pessoa se sentir desejada a qualquer custo, né, como é que isso, traz a autossabotagem? Porque tem a descarga de adrenalina, a dopamina, aquela coisa toda, né. Mas aí e você falou também da questão da repetição, mas tem a Sim, questão da autossabotagem também, né. Algum sim. momento, a pessoa que tem essa síndrome de Fortunata, ela pensa, em desistir desse tipo de atitude, mas ela acaba se autossabotando e ela volta. Explica pra gente essa questão de autossabotagem, de controle emocional, de equilíbrio. Vamos lá. Como a Alexandrina comentou aqui muito bem, é, trata-se de uma substância. Então, aquela pessoa que é o objeto daquela paixão, né, daquela obsessão, ela é como uma substância, é como uma droga. Uhum. E como toda droga, que quando ela é consumida, após essa experiência de consumo, a pessoa ela passa por aquela experiência de vergonha, de culpa, né, Uhum. de baixa autoestima. Então, os sintomas eles são muito semelhantes também para quem sofre da síndrome de Fortunato. Por quê? Uhum. Porque a pessoa ela tem uma baixa autoestima muito grande e essa baixa autoestima é o que justamente sabota ela, porque ela acredita que ela vai resolver aquele problema conquistando, sendo a solução na vida da outra pessoa, conquistando aquela pessoa para que ela tenha aquela ideia, aquele pensamento de eu tenho o poder, digamos assim, Uhum, né? muito bem. Então eu consigo, eu sou capaz, eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz, porque até então essa relação ela é uma relação muito escondida, muito secreta. Então é por isso que ela é comparada a uma substância, ao uso, né, de droga. Porque ela não pode Exato. assumir publicamente, ela não pode ir a um restaurante, ela não pode ir ao cinema. Por quê? Porque se encontrar um amigo, alguém lá, pronto. Toda essa fantasia geradora de prazer, Uhum. ela é desconstruída, né? E Olha quando ela é isso. desconstruída, então essa pessoa ela fica sem a droga dela, digamos assim. Então essa autossabotagem ela vem de a pessoa acreditar que a solução do problema dela de baixa autoestima, porque falta muito para essa pessoa, justamente por ela não ter recebido amor, carinho, né? Uhum. Então ela tem uma carência de amor, né? Então, por não ter esse amor próprio, essa autoestima numa medida, digamos, satisfatória para que ela siga a vida dela e não entre em relações como Uhum. essa, então ela acredita que a solução está enquanto ela tem esse parceiro, então essa autoestima ela opa, ó, tá vendo? Nós estamos bem. Nós estamos Uau. bem. Só que quando ela muda isso, né, que acho que nós vamos entrar ainda nessa parte, então a autossabotagem ela tá nisso, em ela Aham. acreditar que o outro, além de ser dela em algum momento,
esse outro também traz a resposta do tipo, eu sou uma pessoa suficiente, eu não tenho baixa autoestima, e eu vou provar para todo mundo que eu não tenho, né? Que eu sou Nossa. bem resolvida. Mas quando, no fundo, essa pessoa ela tá tentando resolver esse problema que é a autossabotagem de uma maneira totalmente errada e contrária, né? Fantasiosa, né? Visão Sim. magnífica de vocês. Quer completar? Sim. Pontuar, Alexandrina, fica à vontade. Sim, essa autossabotagem também ocorre muito quando a pessoa começa a tentar sair do relacionamento. Uhum. Mas Exato. como nós falamos aqui, eu e o Patrick, de que isso acaba se tornando um vício, então aí entra firmemente a autossabotagem. Uhum. Ela começa a buscar desculpas, né, para poder não sair do relacionamento, entendeu? E daí também entra a questão da sabotagem. Olha só, Ela né? mesma faz isso. É impressionante como ela encontra motivos para não sair do relacionamento. Mesmo tendo a oportunidade, né, Uhum, acaba ficando, né. uhum, Essa ilusão de controle, né, em que o amante acredita que está no comando, que dita ritmo, uhum, é algo assim que ele tenta lutar, esconder uhum. e acaba sofrendo. Essa falsa sensação de controle, o que que isso traz, para a pessoa que está diante dessa situação e que acha que está no controle, né, porque é uma falsa sensação de controle, né. Uhum. Poxa vida, você que convive, tem um relacionamento com alguém comprometido, quando você se encontra, imagino que deva ser uma questão de, tipo assim: "Tá tudo sob o meu controle, tá tudo sob o meu comando". Uhum. E isso também deve dar uma sensação de bem-estar, e o nosso cérebro deve ficar muito feliz com essa falsa sensação de controle, não é? Exato, porque daí quando ele vem, né, quando o parceiro vem, gente, eu tô falando, pode ser homem também, tá? Sim, aham. Sim. Quando o parceiro vem, de volta, então assim, ela acredita: "Tá vendo, eu consigo", né, ele veio para mim. Uhum. Mas também a gente tem que olhar para o lado, né, que essa pessoa, de uma certa forma, né, ele controla o outro, né, ele controla a vítima, Controla, porque ele né? controla. E a vítima, né, como o Patrick colocou, que é uma questão que vem lá de trás, Uhum. para ela esse controle é uma forma de cuidado, entende? Olha isso. É uma forma de cuidado, porque ele está cuidando de mim. Então, assim, são muitas coisas que acabam sendo confundidas por conta daquilo que ela aprendeu lá no passado. Interessante. E é interessante que tem um especialista, né, escritor, médico, que trabalha muito nessas questões sobre vícios, né, que é o Gabor Maté. Ele traz a questão seguinte, que quando a pessoa ela está na experiência do vício, ela vai experimentar uma explosão de dopamina, porque ela está Uhum. tendo aquela experiência do encontro, né, Sim. com a pessoa, do encontro com a substância. A gente pode aplicar isso para qualquer contexto que faz com que haja essa produção de dopamina e depois a gente vai querer aquilo de novo. Uhum. Então, e aí vem a dor também. Então, além do prazer, após o prazer vai vir a experiência de dor. Por quê? Uhum. Porque o prazer ele passou, ele foi embora. Né? Aham. Então aquela fantasia ela meio que se desconstrói por um momento e aí fica a dor, fica o vazio, fica a solidão, né? Fica a esperança que nunca é atendida. E aí então com essa experiência da dor, o Gabor Maté ele pede para que a gente faça a seguinte pergunta, ao invés de a gente perguntar por que do vício, por que eu tenho esse vício, esse problema, a gente poder perguntar o porquê da dor, né? É tipo assim, qual que é a dor, né? Que dor é essa que eu estou sentindo? Então, quando a pessoa ela entra em contato com ela começa a fazer essa pergunta, ela começa a quebrar um pouco essa fantasia, ela começa um pouco a entrar na questão de olhar mais para ela, Uhum. né? Então, mas é uma condição que, como a Alexandrina disse no início, que gera muito sofrimento mesmo, Poxa né? vida. É. É forte a gente perceber que, muitas vezes, quem vive essa síndrome de Fortunata não está atrás desse homem ou dessa mulher específicos, né?
mas acaba repetindo sem perceber um roteiro antigo de tentar conquistar um amor que lá atrás parecia inacessível. No fundo, a pergunta é menos assim, ó. Por que eu gosto de pessoas comprometidas? E é mais, por que eu acredito que eu só mereço amor quando eu preciso lutar, me esconder ou sofrer, né? Aí eu pergunto para o Patrick, um ponto delicado que vocês colocaram aqui é a questão da vítima. A pessoa que se vê como vítima na situação, né? Também tem essas descargas de adrenalina, de dopamina, de sensação de poder, um ganho oculto de repente, mas o que faz com que ela se mantenha presa a esse vínculo? Eu gostaria da fala dos dois, porque a gente está falando aqui da síndrome de Fortunata e da pessoa que ela se apaixona e só se interessa por pessoas comprometidas. Mas e aquela pessoa comprometida, que a gente, vamos colocar uma aspas, que foi vítima da síndrome de Fortunata? Ela também tem a sensação de poder? Por que ela compactua com isso? Qual que é a sua avaliação, Alexandrina? Você diz, no caso, por exemplo, a esposa, você fala? Não, eu digo, vamos colocar aqui um casal. A mulher se Tá. apaixona por um homem casado, Uhum. ok? Mas o homem, ele só vai continuar esse relacionamento com essa pessoa que está fora do relacionamento se ele quiser. E na Uhum. maioria das vezes ele continua. Uhum. Então, qual é o poder, ou então a sensação falsa de poder que a pessoa que tem a síndrome de Fortunata, ela implica na vítima, no homem casado, vamos colocar aqui. Ou a Uhum. mulher casada, então, vice-versa, né? Mas a gente está falando do parceiro comprometido, assim, Do melhor. parceiro comprometido, Uhum. né? Você quer saber como... A sensação do parceiro comprometido. Ah, Se tá. ele é atingido pela síndrome do Fortunata. E por que ele continua, mesmo sabendo que isso não é o natural de relacionamento? Bom, isso aí é muito, assim, subjetivo, Sim, né? cada um é cada Então, um, cada aham, um, mas cada um, qual a né? sensação será que ele tem para continuar com isso? Uhum. Olha, eu vou falar o que eu já vi. Sim, por favor, Eu claro. já vi na clínica casos de tipo de um casamento de longos anos e o homem, esse homem casado, ele acabou se envolvendo, né, com Uhum, uma pessoa e segundo ele, uhum, e ele permaneceu nesse relacionamento durante 2 anos, e segundo ele, era porque a esposa não era carinhosa, porque ia ser uma série de uhum. culpa da esposa, Sim. né. Mas a gente vê muito, assim, uma sensação de poder. É, né? Uhum. Eu Uhum. posso, né, eu posso, olha só, eu posso estar lá e eu posso estar aqui. E o estar aqui, né, a Fortunata, ela faz realmente, né, de um tudo para que essa pessoa fique com ela. Uhum. E daí, isso aí acaba reforçando do outro lado também, Isso. tá. Mas também nós temos um grupo, né, mas eu vou falar bem breve, porque senão vai se estender para outro lugar, Uhum. que tem alguns casos de narcisista, né, Uhum. eles também buscam muito essa questão de outras parceiras. E Uhum. eles amam essa questão do controle, entendeu? De promessas que nunca vão chegar, Uhum. entende? E é por isso um dos fatores, né, que acaba colaborando para que ele continue nesse relacionamento. É uma teia, É, né, é um Patrick, me Sim. negócio, complete. assim, é É, complexo demais. É. Explica aí, isso, vamos lá. Patrick. O que acontece? Quando uma pessoa ela está dentro de uma relação, de um casamento, ela precisa cumprir a parte dela. Então, Uhum. dentro de uma relação, existe 50% para cada um. Sim. Então, é muito comum, quando a pessoa ela entra ela se torna refém desse tipo de comportamento, de uma pessoa que vem para ela com toda a Uhum. força, com todo o efeito, né, de um encanto, digamos assim, Isso. porque a pessoa que sofre da síndrome de Fortunata, ela não economiza para poder conquistar o parceiro ou a Exatamente. parceira. Então ela vai usar todos digamos, sei lá, fetiches talvez possíveis Uhum. para atrair.
E o que torna essa pessoa que está dentro de uma relação vulnerável para isso? É quando ela abandona os valores que ela precisa manter dentro da relação. Então, por exemplo, as pessoas que buscam esse tipo de relação que são intensas, né, que é aí pela síndrome de Fortunata que a gente está discutindo, elas normalmente elas estão fugindo da reciprocidade, né, do cotidiano, da troca afetiva, do compromisso com a família. Então, quando esses valores eles não são levados a sério, eles não são valorizados como precisa, então essa pessoa ela se torna mais vulnerável ainda para ser uma presa de quem tem a síndrome ou sofre também da síndrome de Fortunato. Então, o abandono desses valores, né, desse cultivo, né, você parar de regar o seu jardim, vai fazer com que você se encante pelo outro jardim ou pelo outro lado. Então, a pessoa ela fica muito vulnerável. E quem sofre da síndrome de Fortunata, normalmente, de forma inconsciente, ela também não quer compromisso. No fundo. Ela também não quer, porque esse compromisso é uma coisa assim que estraga o prazer, o encanto que vem dessa fantasia, né, da paixão e tudo mais. Então, o que é gostoso para quem sofre desse problema, né, dessa síndrome? É aquela explosão de dopamina do encontro. A gente não está aqui agora, mas então assim, mas há uma questão aí de se a pessoa que está numa relação ela não cuida daquilo que é dela, ela corre um grande risco. Por quê? Porque ela pode ter uma outra pessoa que ela está achando que ela tem, que é a sensação do falso poder. Então ela corre um risco muito grande, que é perder, porque quem tem sofre dessa síndrome de Fortunata é uma coisa assim muito raro a pessoa poder ter o outro para ela conquistar de uma maneira efetiva, conquistei, né? Então, na maioria das vezes, há um sofrimento e nunca se conclui. Então, isso faz com que essa pessoa que está numa relação segura, ela perde a relação com quem ela já tinha ali, que era a esposa ou o marido, e a chance de ela perder a quem sofre da síndrome também é grande, porque ela tem já um sofrimento que ela está tentando resolver de um jeito que ela vai poder se utilizar de abandonar esse que ela conquistou. Então, assim, vira um problema muito sério, né? É uma ilusão que eu costumo dizer assim, será que vale a pena a gente correr esse risco? Nossa, mas isso é sério demais, né? Essa explicação que vocês estão dando pra gente aqui, faz todo sentido da gente olhar uma linha do tempo e ver, né, história de casamentos que acabaram se desfazendo, por conta de situações parecidas com essa que a gente está colocando aqui para vocês. E outra, o que me chama a atenção é que a pessoa que tem a síndrome de Fortunata, vocês disseram pra gente, ela não vai querer um relacionamento sério com a presa dela, vamos colocar assim. E se ela tiver a oportunidade, o que ela vai acontecer? O que vai acontecer? Ela vai deixar esse relacionamento e vai buscar outro. Ou então vai viver esse relacionamento já pensando em outro tipo de relacionamento. Isso é um ciclo vicioso, né? Que não se para. repete mesmo. Que se repete mesmo. Agora, a psicologia também fala da estação do proibido, né? Que o fato de ser um amor secreto, escondido, competitivo, aumenta essa adrenalina, essa idealização, como se o outro se tornasse aí mais desejável justamente por não estar disponível. Agora, Alexandrina, como que trabalha esse fascínio pelo proibido em terapia? Isso é possível? Vocês conseguem trazer, né, algo assim, um diagnóstico, uma melhora desse fascínio pelo proibido, dessa questão da síndrome de Fortunata? A pessoa precisa se disponibilizar e querer ajuda para que esse tratamento aconteça, né? Exatamente, né? Acho que dos primeiros passos que ajuda a pessoa a chegar neste caminho é esse, né, que a TV está dando neste momento, que é o conhecimento da síndrome, porque tem algumas pessoas que não sabem, né? Não tem nem ideia. De repente, talvez neste momento ela esteja nos assistindo e começa a compreender que isso está se passando na vida dela, entendeu? E aí ela vai para o próximo passo, que é procurar ajuda. Mas é como você falou, a pessoa precisa estar realmente, né, disponível para isso.
Então, dos trabalhos que a gente inicia na psicoterapia é trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, né? E assim, é lógico, né, Patrick, não é de um dia para o outro, a pessoa precisa, Sim, né, um realmente processo, né? de um processo e ela realmente precisa se comprometer, né, com a terapia, com o processo, Exato, sabe? mas o autoconhecimento é tudo, né, a gente precisa ter o autoconhecimento. Agora, nessa questão da síndrome de Fortunata, Patrick, me explica, o autoconhecimento aí ele vai funcionar, porque a pessoa ela vai para ela chegar a ponto de ir, buscar um atendimento, né, uma terapia, ela vai precisar ter fazer o movimento, o primeiro movimento vai ter que ser dela. E geralmente a terapia ela é importante, mas a rede de apoio para Uhum. pessoas é bom, por quê? Porque as pessoas podem sinalizar em você algo, e aí você, a partir dessa sinalização, você busca a terapia. Mas e na síndrome de Fortunata? Se o negócio é tudo escondido, se ninguém Sim. vê, se ninguém sabe, se é assim que vive a pessoa que tem síndrome de Fortunata, como que alguém vai sinalizar para ela que tem algo que precisa, ser, estudado, ser aprendido aí numa terapia? Como é que funciona a questão da busca da terapia? Como é que a pessoa que sofre dessa síndrome vai saber que ela precisa buscar uma terapia? Sim, vamos lá. É justamente o fato de a pessoa estar em sofrimento. Uhum. A síndrome de Fortunata, ela tem um prognóstico, né, que é no futuro, se essa pessoa não muda esse Aham. comportamento, ela pode sofrer de transtornos de ansiedade, de Isso. depressão, Uhum. ela pode sofrer de crises emocionais intensas. Então, quem vai ajudar essa pessoa a pedir ajuda é justamente a dor que ela experimenta, o Uhum. sofrimento que ela experimenta. Então, ele vai direcionar essa pessoa para fazer algum movimento. E Sim. esse movimento é um movimento de pedir ajuda. Eu sozinho não consigo, então eu preciso de ajuda. Então, é onde ela vai buscar para poder amenizar essa dor. E é muito comum, pelo menos na minha experiência clínica, as pessoas que buscam esse tipo de ajuda, que vêm aí de sofrimentos intensos a partir de relações desse tipo, quando elas estão bem, elas normalmente param o processo terapêutico, né? Uhum. Pelo menos na minha experiência de alguns colegas também, acredito que talvez a Alexandrina tenha já tido Uhum. experiências Sim, assim. sim. Então, essas pessoas normalmente elas se auto-sabotam, tipo assim, pô, eu tô bem, agora tá tudo certo. Só Uhum. que muitas não entendem que é um processo, como a Alexandrina bem colocou, Sim. que você precisa ter um começo, um meio e fim para você entender. E quando é que eu entendo que eu estou bem em relação àquilo de verdade? É quando eu entendo que agora eu tenho outros recursos para que eu possa olhar e falar, eu tenho valor, eu sou Uhum. importante, eu não preciso entrar nesse ciclo de comportamentos, nesse padrão, para eu me sentir importante. Então, esse autoconhecimento aprofundado, ele vai levar a pessoa a entender que ela é importante, que ela tem valor, que ela pode recorrer a recursos muito saudáveis para que ela consiga, né, não parar no meio do caminho do processo terapêutico, mas ir até o fim para que ela realmente não precise ficar voltando, porque se ela para no meio do caminho, daqui a pouco, normalmente, pelo menos na minha experiência já aconteceu muito, a pessoa volta, às vezes Uhum. volta com outro parceiro, né? Agora é uma outra pessoa, agora é Aham. um outro, né? E normalmente ela traz aquilo como assim, se você não tem um olhar clínico para isso, você fala, nossa, essa pessoa tá apaixonada, que bonito, que lindo. Aham. Só que é uma pessoa comprometida, isso vai gerar sofrimento, isso vai gerar dor. Então é ajudar essa pessoa a entender que o quanto que aquilo vale a pena, o quanto que é bom esse investimento que você faz. Porque, olha, faz quanto tempo que você está assim? Olha, faz, sei lá, desde os meus, né, tem aí 15 anos que eu já vivo nessa situação, e, e como é que é? Vale a pena? Você acha que, Uhum. né, porque, né, você já parou para pensar que tem outras formas de Sim, você suprir essa necessidade, né? exato. Então esse é um caminho que vai clarear para a pessoa, né? O autoconhecimento é clarear quem é ela e quais são os recursos que estão diante dela para que ela realmente se sinta valorizada, né? Sem precisar se machucar, sem precisar se ferir, né? Então, Poxa vida, hein. Gente, que complexo.
complexo demais. Agora, Alexandrina, a gente trouxe aqui um esgotamento emocional e um turbilhão de emoções, né, para a pessoa que sofre dessa síndrome de Fortunata. Uhum. Só que daí, essa pessoa, ela vive, né, ela trabalha, tem outras áreas da vida. E aí, como é que vive em uma montanha-russa emocional desse jeito? Essa pessoa, ela é prejudicada por em todas as áreas, se a gente for parar para analisar, quando ela chega em um momento em que ela, de repente, percebe que não está fazendo mais sentido. É muito triste. É muito triste viver nessa montanha-russa. Ora lá em cima, ora lá embaixo, né? E as outras áreas, e muitas das vezes, acabam sendo afetadas, porque a vida dela acaba girando em torno disso, Uhum, entendeu? E aí é, há uma sensação de, muitas das vezes, até mesmo de fracasso. Então é aonde, né, mesmo que às vezes pode acontecer quando a pessoa entra num relacionamento desse, né, que estamos falando da síndrome de Fortunata, às vezes ela não está com a autoestima tão lá embaixo. Mas aí dentro desse processo, essa autoestima pode despencar, né? despencar, Uhum, despencar. Então, assim, é como o Patrick falou, como se a vida da pessoa meio que ficasse parada, sabe? Ela perfeito. caminha, mas a passos lentos, né? Então, assim, muitas pessoas acabam desenvolvendo algumas doenças, né? Doenças Uhum. psicossomáticas, né? Mexe muito com a saúde da pessoa, porque fica naquela busca incessante, né? Mesmo porque, como nós falamos aqui, eu e o Patrick, que tem essa questão que realmente parece uma dependência, parece não, é uma dependência, né? Uhum. Então, quando você fala lá em cima, lá embaixo, é isso mesmo. Quando volta a dopamina, quando vai, né, ela desce. Então, é um processo muito difícil, né? E a pessoa precisa realmente ter coragem para poder seguir com a terapia, como o Patrick falou, e é verdade, muitas das pessoas acham que estão melhorando e elas abandonam a terapia. Uhum. Depois de um tempo, elas retornam e muitas das vezes pode acontecer até mesmo com um parceiro pior do que o anterior. Poxa vida. E a questão da culpa, Patrick? Essa pessoa que tem a síndrome de Fortunata, ela não tem sentimento de culpa, não? Tem esse sentimento ou o sentimento desse poder falso, né, esse sentimento de falso poder, de falso domínio, ele alimenta tanto que a culpa fica esquecida? Não, ela realmente experimenta muita culpa, porque é aquela coisa da sensação de fracasso, né. Uhum. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vai olhar para a história de vida, a infância dessa pessoa marcada por uma história de abandono, de Uhum. negligência, e aquele desejo de agradar para receber amor, né. Então a criança, ela faz de tudo para poder, então na vida adulta isso se repete. Só Uhum. que a culpa, ela vem justamente do tipo: "O que que eu estou fazendo de errado?". Então a culpa, ela não é de algo que eu fiz no sentido, tipo, porque tudo que ela faz é bom para ter o outro parceiro, né, ou a Uhum. parceira. A culpa normalmente ela vem da ideia do tipo, "O que que eu posso ter feito?", né, tipo, então assim, é um sofrimento que a pessoa tem e como a Alexandrina colocou, eu quero aqui frisar, assim como é intenso a satisfação, a descarga, a explosão de dopamina quando tem um encontro, quando ela está naquele período de baixa, Sim. ela também tem uma experiência muito intensa de emoção, só que no contrário, no sentido negativo. Uhum. Então, nesse momento que vem também o sentimento de culpa, é de justamente de culpa talvez porque eu existo, né. A culpa, ela é uma questão muito subjetiva, claro, né, que todas as Uhum. pessoas experimentam isso, mas o fracasso de não ter a outra pessoa, de não ter conquistado, faz com que ela sinta uma culpa de existir e não ser capaz de conquistar o amor, Uau! né. Então é um Uhum. sofrimento muito grande que pode sim levar essa pessoa a ter um quadro psiquiátrico, que é onde ela vai precisar de uma intervenção medicamentosa para justamente ter essa intensidade diminuída, né. Então essa intensidade diminui,
E aí é onde muitas pessoas ficam só na medicação. Por quê? Porque diminuiu. Tipo, eu tô bem, né? Então é uma mistura de culpa com vergonha, com sofrimento, e aí daqui a pouco a pessoa ela vai buscar alguma ajuda, alguém que porque essa pessoa que sofre da síndrome, normalmente ela não é só uma boa pessoa, ela não só encanta quem ela quer, no sentido do parceiro que está comprometido com outra pessoa, mas ela é uma pessoa normalmente maravilhosa para as pessoas, Uhum. nas relações, ela é uma pessoa que normalmente ajuda os outros, está sempre fazendo grandes favores, é uma pessoa que ela carrega um peso muito grande, né? Mas esse peso ele só vai ser resolvido quando ela for capaz de olhar para a dor dela. Por isso que o Gabor até coloca no seu livro a pergunta que é o livro o Mito do Normal, se eu não me engano, que é qual é porquê da dor, né? Então, o porquê da dor. Então, é olhar para essa dor. Por que eu sinto essa dor? Por que no meio eu experimento isso? Então, é olhar para essa dor que vai ajudar a expandir, clarear, né? E essa pessoa começar a entender que, então é por causa disso. Então, eu posso resolver de outro jeito. Eu não preciso resolver nesse sentido, sofrendo, tentando, né, conquistar a outra pessoa ou querer provar que eu tenho valor. Então, mas é algo assim muito complexo que sozinha ou sozinho é muito difícil, eu não recomendo. E eu penso assim que todo ser humano merece ter alguém do seu lado para ajudar, para apoiar, para conseguir sair daquele sofrimento, né? Exatamente, né. E eu acredito, gente, que isso é importante a gente falar. Quem está em casa assistindo fala: "Nossa, mas o que que vocês estão falando?". Eu aqui estou de boca aberta, eu nunca tinha ouvido, esse termo, né, síndrome de Fortunato. Aí fui buscar, claro, informação para conversar aqui com os nossos convidados que têm essa informação e essa orientação, né, para de repente você que conhece, você que sofre com isso, buscar ajuda, buscar apoio, sair dessa condição, porque é algo, como relatado aqui pelos nossos convidados, é algo muito triste e é algo que acaba, acho que tirando o prazer da vida, porque é tão bom você ser livre, né? Você ter liberdade, por que fazer tudo escondido, né? E o encontro no secreto é muito parecido com a questão do vício em drogas, né? Porque é tudo no secreto. E isso traz sim uma preocupação muito grande. Agora, caminho terapêutico. Vamos lá, caminho terapêutico para quem quer romper esse ciclo. Né? Buscar ajuda. A gente vai fazer o quê? A gente vai ressignificar, mas a gente precisa fortalecer essa questão da autoestima, né? E entender o porquê que a gente está passando por isso. Então a gente tem que ter uma autoaceitação também, não é? Exatamente, Explica para a exatamente, gente, Alexandrina, porque exatamente. às vezes quando a gente vai aceitar um determinado comportamento que a gente tem, e quando a gente tem uma visão sobre esse comportamento, a gente até se assusta, porque a gente não aceita esse comportamento que nós temos do outro, mas nós estamos tendo esse comportamento. E quando a gente tem o autoconhecimento e a gente vê esse comportamento que a gente não aceita do outro sendo nosso, Uhum, vem um baque muito com grande. certeza, com certeza. Bom, é como nós falamos aqui, né, é a questão da aceitação, é uma busca, né, por que que eu aceito isso, né, por que que eu aceito isso? Então, o início é por aí. É Uhum, lógico que no caso da síndrome de Fortunato, acaba sendo um pouco mais delicado, porque uhum. essa pessoa, ela não vai ter uma rede de apoio, Então. entende? Uhum, E ela vai ter realmente só o profissional, que esse profissional, o que ela falar, ele vai ficar ali. uhum. Por isso a importância de continuar. Porque se de repente ela pode até olhar assim, tá bom, até aqui, mas aí depois ela acreditar que não, tudo bem, daqui eu sigo, eu tô bem, Uhum, entendeu? Então, assim, precisa perseverança. A gente fala sempre do autoconhecimento, porque é através dele que a gente vai começar
a pontuar para a pessoa: olha, você está vendo isso aqui? Então, isso aqui para você faz sentido? Uhum. Então, ela começa a compreender que ela está somente reproduzindo tudo aquilo que ela aprendeu, Poxa, sabe? esse despertar é dolorido Dolorido. demais, se a gente É, para analisar, você falando aqui, eu imaginei, espelho, né, o que que essa criança viu, o que que uhum, essa criança viveu para estar reproduzindo na vida adulta e chegar a ponto de estar sofrendo da síndrome de Fortunata, né, Patrick? exatamente. Uhum. Um dia eu perguntei para uma paciente, para uma cliente, e eu falei para ela assim: tem 2 terrenos. Se um terreno, você cresceu num terreno que é minado, cheio de bombas, e seus pais falaram assim: olha, filha, não pisa aqui, que ali tem uma bomba, não pisa aqui, que Uhum. não tem uma bomba, que não pisa aqui, que aqui tem uma bomba. Você cresceu, então você sabe aonde você vai Isso. pisar. E se do outro lado tivesse um terreno limpo, mas você não conhece esse terreno, mas ali não tem bomba, aonde você ia brincar? Ela Uhum. respondeu: no terreno minado, porque pelo menos sei onde pisar e vai saber o que que tem lá no outro Exato. terreno, Aham. entendeu? Então nós acabamos meio que reproduzindo aquilo que nós aprendemos, infelizmente. Dentro do processo terapêutico, é muito importante que a pessoa ela entenda uma premissa muito clara, que inclusive é pontuada pelo escritor já falecido, né, que é o Carl Rogers. Uhum. No livro Tornar-se Pessoa, ele diz assim, que quando eu aceito quem eu sou e o que sou, eu mudo. Ou seja, enquanto eu não aceito quem eu sou e o que sou, com as minhas fraquezas, com os meus vícios, com os meus defeitos, com as minhas falhas de caráter, de comportamento, quanto mais eu nego isso, quanto mais eu tenho um comportamento nas relações de como quem não tem nenhum problema, quanto Uhum. mais eu nego isso, menos eu resolvo esse problema e mais eu fico inserido nele, né? Uau! Ou seja, mas quando eu assumo, pegando aqui o que a Alexandrina bem colocou, Sim. quando eu aceito que eu tenho esse problema, que eu preciso resolver esse problema, então eu tenho abre-se para mim um portal de possibilidades que vai facilitar essa mudança, né? Então a pessoa que está ali em sofrimento, ela vai precisar entender quais são os gatilhos que a levam a ter aquele comportamento, o que que acontece, né, quais são os padrões, né, de crenças que ela tem dentro Uhum. dela, né, que foi construída ao longo desse tempo de vida, na história. Então entender esses padrões de crenças, entender os gatilhos, entender um pouco de como isso surgiu, e muitas pessoas podem dizer assim, mas por que eu vou buscar terapia se eu não lembro de quase nada da minha infância? Sim. Justamente por ter sofrido tanto, ela acaba não lembrando, porque o cérebro ele vai proteger da dor. Então, normalmente, quando a pessoa ela não tem uma memória daquilo que ela viveu, né, para poder explicar para o profissional, um profissional ele vai olhar não para a história naquele momento, mas ele vai olhar para o sintoma, ele vai olhar para a dor daquela pessoa. E ele vai Uhum. partir da dor, para que essa dor seja amenizada. Uma vez que a dor é amenizada, e a dor ela também é uma informação muito grande para nós, né? Eu costumo dizer que toda doença e toda dor, até um tropeço, um copo que cai da sua mão, é uma informação importante. Né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, pô, por que esse copo caiu da minha mão, quebrou, eu cortei o dedo aqui, por quê? Eu estava aqui, né, me machuquei. Porque talvez eu não estava presente, talvez eu não estava ali naquela experiência. Então, ou seja, de ver de que tipo de trauma essa pessoa ela tem sido refém. Né? O Uhum. Gabor Matelli, inclusive, diz o seguinte, que enquanto a pessoa não trata o trauma dela, ela fica mais refém do trauma do que de uma vida integrada e genuína de como ela deveria ser. Ou seja, o trauma ele encobre quem nós deveríamos ser de verdade. Né? Então, se você trata o trauma, tirou o trauma, você encontra a pessoa que você deveria ter sido desde pequena, desde pequeno. Ah, mas agora eu já cresci. Sim, você já cresceu, mas se você trata o trauma, na maior parte das vezes você vai ter uma chance muito grande de entrar em contato com aquela pessoa genuína, pura, verdadeira, que você deveria ter sido. E isso vai te trazer leveza, vai te trazer amor próprio, vai te trazer muita coisa boa que todo ser humano merece para a vida, Uau! né? É. Muito bem explicado. Quer completar?
Só um pouquinho, porque Por favor. O Patrick falou muito bem, explicou muito bem, né? Mas quando fala nessa questão do trauma, é isso, né? Quando ele fala assim, tirar o trauma, aí vai ser a pessoa que você é sem o trauma. Uhum. E isso é muito gostoso, gente, é E é maravilhoso. possível. E é possível. Eu Uhum. vou dar uma breve aqui, o que aconteceu comigo, né? Mas é só para poder reforçar o que o Patrick falou com relação ao trauma. A minha caligrafia não é uma caligrafia linda, tá, gente? Mas assim, meu pai, um dia eu escrevi na parede, meu pai falou que minha caligrafia estava horrível. E meu pai tinha uma caligrafia perfeita, linda, parecia desenhada. A partir daquele momento, eu deveria ter uns 7 anos, por exemplo. Eu fiz de tudo, caderno de caligrafia, tudo, não tinha jeito. Minha letra, cada dia, horrível. E aí, depois, eu fiz terapia, né, com essa questão de traumas, por conta de ter alguns. E daí, eu fui reprocessar uma memória e a gente acabou caindo em outra, que foi nessa da escrita, Uhum. que me trazia uma certa insegurança, né. E aí, um dia eu estava escrevendo, eu olhei para minha letra, eu falei assim: "Nossa, não é tão feia assim". Gente, eu tinha vergonha da minha letra, de Olha verdade. Eu isso. lembro quando estava fazendo estágio, eu entrava na sala para poder a gente, atender um paciente, eu falava assim para minha amiga: "Você anota?". Então hoje eu sou essa pessoa que o Patrick falou, eu sou uma pessoa sem trauma com a minha escrita. E isso é Uhum. maravilhoso, porque eu amo escrever. Então, assim, é uma sensação muito boa. Olha E hoje, só. inclusive, já assim, existem as abordagens da psicologia, cada uma tem um caminho, né? Sim, Uhum. verdade. Mas existem abordagens mais específicas para traumas, outras que não focam diretamente, mas têm o mesmo objetivo, que é Uhum. tratar, Uhum. né? Então, mas hoje a gente sabe que é possível, né? Uhum. Qualquer trauma que uma pessoa tenha, ele é possível de ser tratado. Então, cada trauma que uma pessoa fala, nossa, eu tenho vários traumas. Eu costumo dizer, né? Nascer já é Já é um um trauma. trauma na maioria das Uhum. vezes. Exato. Então, eu tenho vários traumas, né? Então, assim, cada trauma que você trata, você entra em contato com uma parte que deveria aparecer, que deveria se desenvolver, mas Uhum. que por ter sido oprimida, por não ter tido o espaço para ser quem a pessoa deveria Uhum. ser, então essa pessoa ela teve que criar uma outra, né, uma outra versão dela, Uhum. inventar, fazer malabarismo, né, como Uhum. Sim. a busca pela perfeição para atender aquele padrão, no exemplo que a Alexandrina Uhum. bem colocou Aham. aqui, da escrita. Então, ou seja, mas é possível, é possível. Só que o primeiro passo é esse: eu preciso de ajuda. E Uhum. buscar essa ajuda. Sem desistir. Enquanto a pessoa não, né, encontrar, falar, peraí, aqui tá resolvendo o meu problema, então é aqui que eu vou, né? Parou de funcionar, opa, eu preciso melhorar, então eu vou buscar. Ou seja, é por mim. Não é porque, eu não vou mais no médico, não vou no psicólogo, não vou na advogada. Não, mas é por mim, o problema é meu. Então eu vou resolver. Não é porque esse aqui não funcionou que o outro não vai funcionar. Né? Então é tirar Excelente. aquela ideia de generalizar as coisas Uhum. e, peraí, existe alguém que vai poder me ajudar. Então, né, aí a pessoa vai buscar, né, se esforçar para isso e ela vai encontrar. Se ela não desistir, ela vai. A chance é muito grande, é absurda de ela poder resolver os problemas dela, né? Sim. Ai, gente, vocês são maravilhosos, né? Eu fico aqui olhando assim, Uhum. de boca aberta, olhando, é sério mesmo, que é bom a gente saber que existe caminho para cura, para ressignificação, para viver um pouco melhor. E quando o Patrick trouxe essa questão da dor, né? Porque ou você vai por amor a você, ou você vai pela dor. O amor e a dor é assim, né? E na questão da terapia, você vai falar assim: "Poxa, mas eu não lembro, né, os meus traumas ou o que me bloqueou naquele momento, eu não sei o que é". Patrick disse: "A gente trata então a dor que você está sentindo no aqui e no agora". E Isso. aí o que que veio à minha mente? Se eu consigo minimizar a minha dor no aqui e no agora, de repente eu consiga, né, aprofundar e buscar conseguir chegar lá onde está a raiz do problema, que pode ser na infância, no desenvolvimento da criança, do jovem, né? E então é importante a gente ter esse Sim. entendimento, porque se eu não lembro,
tudo bem, vamos tratar essa dor que você está sentindo. Aí, a partir do momento que essa dor de hoje minimiza, você pode ser que consiga voltar lá onde foi ocasionado esse problema. É mais ou menos assim, né? Sim, exatamente. Inclusive, a gente precisa pensar numa coisa, né? A gente vai buscar um profissional, então vamos supor, eu vou passar com esse psicólogo, com aquela psicóloga. A minha área, por exemplo, eu gosto muito eu tenho estudado bastante sobre relacionamentos e traumas. Uhum, Então, uma coisa que eu sempre digo é assim: olha, a gente vai avançando e quando você perceber que saiu da sua janela de tolerância, uhum, que é tipo, opa, tá incomodando, sim. então você me dá um sinal, mas de vez em quando eu vou te perguntar, sempre que a gente for dar um passo pra frente, eu vou perguntar, a gente pode avançar um pouco mais? Uhum, Porque é aquela coisa, né, Alexandrina? A gente uhum, tem um respeito muito grande pela dor do outro. uhum. Então, assim como eu quero ser tratado, eu quero também tratar as pessoas que passam comigo. E sempre eu vou perguntar, falar assim, ó, tudo bem a gente continuar esse assunto, né? E eu sempre digo, olha, a gente não vai falar daquilo que você não quer, Uhum. né? Mas se a gente entender algo que é importante mexer, eu vou trazer para você e aí você vai me dizer se a gente pode entrar nisso e tal. Então a gente vai com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o respeito, com toda a ética, com toda a técnica profissional, para ajudar aquela pessoa a dar o passo que ela pode dar. Então, se tem um ponto que ela não quer entrar, ok, nós não vamos entrar nisso agora. Vamos ficar aqui, vamos recursar, vamos te fortalecer para a gente poder entrar lá, Isso. né? Então, mas a pessoa ela precisa entender que a dor dela é uma dor que dói, né? Porque muitas das vezes as pessoas não buscam ajuda porque elas falam assim, pá, minha dor não é se eu for buscar ajuda, mas por causa disso? Uhum. Sim, por causa disso, porque dói. Porque te impede de ser você 100%. Porque impede você de viver a vida que você quer viver. Então, não ignora a sua dor, não ignora seu sofrimento, né? Mas valide ele e busque ajuda, né? Excelente. Gente, que aula! Quanto conhecimento, quanta informação. Só tenho mesmo a agradecer aos profissionais que estiveram com a gente aqui hoje. A gente fecha a semana com chave de ouro. Nós falamos da síndrome da Fortunata, síndrome de Fortunata. É importante a gente saber disso, porque quando a gente se depara com essa situação, né, de traição, de relacionamento com pessoas casadas e tal, a gente tende a julgar, mas é importante a gente ter a informação, porque nós temos esse preconceito. Então, se você passa por isso, né, busque ajuda para você viu que tem condições de melhorar a sua qualidade de vida, a sua autoestima, encontrar quem você realmente é. E sem contar que aqui nós não falamos do sofrimento, não falamos, perdão, do sofrimento que é causado dentro das famílias também, da perda que se tem dentro das famílias também, porque hoje nós focamos aqui na questão da síndrome da Fortunata, tá bom, gente? Então eu quero agradecer a vocês dois. Nossa, quanto ensinamento! Gente, que delícia! Muito obrigada, Alexandrina, Eu que obrigada mesmo pela sua agradeço. participação. Deixa uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. Foi, olha, sensacional. Tá, eu que agradeço, né? Muito bom estar com o pessoal aí do outro lado, né? E, gente, escute o que nós falamos aqui. Cuidem-se, se amem, entendeu? Olhem para sua dor. É isso mesmo. E você, Patrick, muito obrigada pela troca, pela presença, pela contribuição e pelos ensinamentos de hoje. E eu Gratidão. também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E eu gosto sempre de dizer assim, que você não é um caso perdido. Você tem jeito sim. Todo ser humano tem jeito, né? A gente só precisa ter paciência, perseverar, olhar para as nossas dores como uma ferida real, que dói, né? Mas que merece ser cuidada. Então, você tem jeito sim. Todo mundo tem jeito. É isso, gente. Hoje nós vimos que a chamada síndrome da Fortunata não é um caso perdido, como o Patrick acabou de dizer, nem sinônimo de falta de caráter, mas um padrão relacional cheio de raízes emocionais que pode ser compreendido e transformado. Se você se reconheceu em alguma parte desse nosso programa, dessa nossa conversa, talvez seja o momento de você olhar para você com carinho, de você olhar a sua história com carinho, buscar ajuda profissional e começar a construir um caminho em que você não precise mais aceitar o lugar de segredo
para se sentir amado. Amor saudável não é montanha-russa infinita, é um espaço onde você pode existir inteiro, ser visto, ser respeitado, ser escolhido no claro e não no escondido, tá bom? Cuide-se com carinho. E na segunda-feira, a gente volta a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. E aí a gente fala sobre apego ansioso. Gente, outro tema importantíssimo para a gente conversar. Você sabe aquela necessidade constante de proximidade ou medo paralisante da rejeição? A gente vai entender porque muitas pessoas sentem que precisam trabalhar o tempo todo para garantir o afeto do outro. Do comportamento, do protesto, à exaustão emocional. A gente vai entender como as marcas da infância refletem na nossa vida adulta, mais uma vez, né? E quais as consequências desse ciclo para a nossa saúde mental. Sabe quando você fica ansioso, você não se entrega em algo, porque você já, antes de começar, você já imagina você finalizando aquilo? De repente, eu vou para um emprego novo. Não, mas como é que vai ser se eu sair do emprego ou se eu for demitido? Você não inicia o novo porque você tem medo do fim, sem antes de começar. Essa ansiedade que te domina. A gente vai falar sobre isso na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, e a gente conta com a sua participação e com a sua presença. E encerramos o Estúdio Câmara com chave de ouro. Lembrando que daqui a pouquinho temos a Íria trazendo informações da Central IA, com atualização de informações aqui de Campinas, do estado de São Paulo, também Brasil, mundo, cotação de dólar, euro e muito mais. Ao meio-dia, Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo. Final de semana, estreias de programas maravilhosos, entretenimento, informação com qualidade e muito profissionalismo de toda a nossa equipe do Grupo Mais Comunicação, tá bom? Então, tudo de bom para você, se cuide, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!